Quando eu meditava ontem na palavra de Deus e o Senhor me levou a essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e o Senhor durante o dia foi falando comigo, até no momento do louvor ainda estava sentado, e o Senhor colocando no meu coração aquilo que o Espírito Santo queria falar conosco essa noite. Amém, queridos? E esta passagem é muito linda, quando o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele diz aos romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em outras versões, daqueles que são chamados conforme o seu plano, daqueles que são chamados conforme o coração de Deus. O interessante é que, se nós formos analisar as nossas vidas, irmãos, todos nós somos chamados por Deus. Todos somos gerados no ventre das nossas mães, temos um chamado por Deus. A única diferença é que apenas poucos aceitam o chamado. Poucos levantam as mãos e se dispõem e dizem: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Estou pronto para fazer a tua vontade. Eu desejo fazer a tua vontade. Irmãos, algo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração esses dias é sobre a gratidão. E por mais que venhamos a fazer o melhor de nós para o Senhor, ainda não conseguiremos pagar, retribuir pela graça, pelo amor, pela bondade, pela compaixão, por tudo que Ele fez por nós. Isaías 55, 9, a palavra do Senhor diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nós pensamos, que nós estamos já no auge, alto, já fazendo tudo aquilo, pensando que já conseguimos chegar no nosso alvo, que já está no momento de parar, o Senhor ainda fala conosco: não, apenas começou, é o início, porque você não sabe o que eu tenho preparado para vocês, os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos, são mais altos do que os seus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Como diz a palavra de Deus, quem diria que Moisés, com 80 anos de idade, fosse libertar o povo de Deus do domínio do povo egípcio? Um homem de 80 anos, irmãos. Quando a pessoa com 80 anos já está pensando em parar, em desistir, Deus levanta: vai lá, Moisés, é você mesmo que eu vou usar como meu instrumento para libertar aquele povo. Não é verdade? E muitas pessoas temem, querido. Muitas pessoas, o Senhor dá sobre ela o chamado, o Senhor chama, o Senhor comissiona, mas a pessoa, ele acaba desistindo, desanimando e não aceitando o chamado de Deus. Mas algo que o Espírito Santo fala conosco esta noite, quer falar em nosso coração, é que se nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus, se nós dispormos a cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas, nós teremos tudo de Deus nas nossas vidas. Amém? O problema do homem é que ele quer receber tudo de Deus, mas ele não se dispõe tudo de si. Só teremos tudo de Deus no momento que nós nos dispormos tudo de nós, quando haver uma entrega por completo das nossas vidas ao Senhor. É muito linda a história da Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito Santo me trouxe, e eu acabei anotando aqui no esboço da mensagem, sobre algo interessante que aconteceu com Noé. A palavra do Senhor diz que na época de Noé, no tempo de Noé, a maldade havia
enchido a terra, né? Muita maldade, a contaminação da maldade, da malícia. E Deus achou um homem, encontrou um homem só que tinha o coração reto, sincero na presença dele, que foi Noé. E Deus havia dito para Noé: Noé, você vai construir uma arca. E nessa arca você vai colocar os animais. E nessa arca você vai salvar você e a sua família. O interessante, irmãos, na história de Noé, depois se você quiser ler em casa, em Gênesis, está em Gênesis 5:32, é que o momento que Noé começou a construir a arca, né? Noé tinha 500 anos de idade. 500 anos ele tinha quando ele gerou Sem, Cão e Jafé, seus filhos, e começou a construir a arca de Deus. E quando Noé termina de construir a arca, ele tinha 600 anos. Noé levou 100 anos para construir a arca de Deus. E o interessante é que quando Noé termina de construir a arca, o que acontece? Deus manda o dilúvio. O que é interessante na história de Noé é que durante todo esse tempo que ele construiu a arca, ele foi zombado, né? Ele foi ridicularizado, ele foi taxado como bobo, como uma pessoa, zombaram dele, tiraram tanto sarro daquele homem, chamado de louco. Você é louco. Quanto foi zombado aquele homem. E queridos, uma coisa linda e maravilhosa, que se Noé tivesse terminado a arca antes dos 100 anos, o Senhor teria enviado o dilúvio. Se Noé tivesse demorado mais que 100 anos para construir a arca, depois de mais de 100 anos o Senhor iria derramar o dilúvio. Por quê? O Senhor aguardou que Noé cumprisse o seu chamado. Amém? O Senhor aguardou que Noé cumprisse o seu chamado, o propósito para qual Deus o criou, o gerou. E o Senhor estava apenas aguardando que Noé cumprisse. Muitas vezes nós queremos que o Senhor, Ele cumpra, ou Ele derrame as bênçãos nas nossas vidas, ou o Senhor Ele resolva alguma dificuldade nas nossas vidas, mas nós queremos que o Senhor faça tudo por nós. Nós queremos que o Senhor tome a frente de tudo, sendo que Ele já fez tudo por mim e por você. O Senhor está aguardando que eu e você, nós venhamos a fazer a nossa parte. Que nós venhamos a colocar a mão no arado. Que nós venhamos a trabalhar para fazer que as coisas aconteçam. Uma história muito bonita, também voltando, falando de Moisés. Nós sabemos aquela passagem quando Moisés está ali em frente ao Mar Vermelho. E o povo ali, os soldados egípcios estavam ali vindo para destruir o povo de Israel. E ele olha para frente e vê o mar fechado. E o povo reclamando com Moisés, o povo com medo, atemorizado, achando que ia morrer. Se eles fossem para o mar, ia morrer afogado. Se voltasse para trás, ia ser morto pela espada dos soldados egípcios. O que o Senhor fala para Moisés? Moisés, o que você está esperando? Manda o povo marchar, e levanta as tuas mãos sobre o mar, pega o cajado e toca no mar. E no momento que Moisés obedeceu a Deus, no momento que Moisés levantou as suas mãos acima do mar, e tocou com o cajado nas águas, a palavra de Deus diz que o mar se abriu. Por quê, querido? Deus já tinha feito tudo no mundo espiritual, só estava esperando Moisés tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer a sua parte. Outra passagem que o Senhor, uma passagem muito linda na Bíblia, a história de Josué. O Senhor havia dado a Josué toda a instrução de como derrubar as muralhas de Jericó. Deus havia falado para Josué: Josué, você vai pegar 7 sacerdotes com 7 trombetas. Você vai pôr a arca da aliança
E você vai pedir, e você vai marchar em volta dos muros de Jericó. Só os sacerdotes vão tocar a trombeta. O povo vai atrás de vocês, os soldados na frente, a arca no meio. Mas o povo não vai dar um pio. O povo não vai falar nada. Apenas o sacerdote vai rodear e vai tocar a trombeta. E você vai fazer isso durante 6 dias. E no 7º dia, vocês vão rodear as muralhas por 7 vezes. E na última vez, aí sim, você vai pedir para que o povo grite, para que o povo clame, para que o povo dê um brado. E que a palavra do Senhor diz que Josué obedeceu a palavra de Deus e rodearam a cidade por 6 dias. Apenas uma vez em cada dia eles rodearam as muralhas, mas no 7º dia eles rodearam a muralha por 7 vezes, e na última vez que eles rodearam, a palavra do Senhor diz que as trombetas tocaram, e o povo deu um brado de júbilo e gritou, e a muralha caiu por terra, porque Josué obedeceu a palavra de Deus. Irmãos, depois daquele sinal, o povo de Israel e Josué já estava no seu coração, agora a vitória é certa. Nós vamos conseguir dominar, conquistar todas essas terras para nós, porque conseguimos destruir Jericó. Sabe o que Deus falou para eles? Quando as muralhas caírem, vocês vão entrar e vão destruir tudo. E daí não vão levar nada com vocês. Não vai pegar nada do que está ali dentro. Porque o que está ali é anátema. Anátema significa é maldito, é consagrado ao inimigo. Porque aqueles povos, eles adoravam os deuses pagãos, eles adoravam demônios. Então vocês não vão, depois que destruir a cidade de Jericó, vocês não vão tomar nada ali para vocês. Vai destruir tudo. Mas a palavra diz que teve um abençoado chamado Acã, que achou ali um silo com um pouco de prata e ouro, pegou e uma capa babilônica, e levou para ele e escondeu debaixo da sua tenda. E não falou isso para ninguém. E a palavra do Senhor diz que eles foram depois a batalhar contra a cidade de Ai, que eram muitas poucas pessoas que moravam ali. E quando eles foram para batalhar contra os soldados dessa cidade de Ai, eles perderam a batalha. 36 dos soldados de Israel foram mortos. Ao que aconteceu, o povo já se derreteu, o povo já ficou atemorizado, o povo já se acovardou, o povo ficou intimidado, porque perderam a batalha para muito menos pessoas do que eles. Achavam que iam ganhar a batalha, não foram com o número de exército, número de homens que eles precisavam, e perderam a batalha. Mas não foi por causa da quantidade de soldados que foi, mas foi porque eles desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram a Deus e levaram algo para Israel que era consagrado a demônio. Levaram coisas para a tenda deles, para a tenda de Israel, coisas que eram amaldiçoadas. Era uma capa babilônica. E sabe o que a capa simboliza, querido? A capa simboliza autoridade. Lembra de Elias? O que Elias andava com ele? Com uma capa. Elias, ele tinha autoridade do mundo espiritual, autoridade dada por Deus. Ele tinha uma capa. Se você lá lê em 2 Reis, no comecinho, capítulo 1 e 2, a palavra diz que quando Elias foi passar no rio Jordão, ele tirou sua capa, ele tocou no rio e o rio se abriu, e ele passou no rio. E a palavra do Senhor também diz que quando ele foi elevado aos céus, Eliseu, que era seu discípulo, pediu para ele que ele desse, que ele queria de Eliseu porção dobrada do seu Espírito Santo. E quando Elias foi levado ao céu, o que cai do céu?
a capa. A capa simbolizava o que? Autoridade espiritual. Como aquela capa babilônica, que simbolizava autoridade, mas maligna. A Bíblia não diz, mas provavelmente aquela capa poderia ser de um sacerdote, alguém que oferecesse sacrifício a demônios. Por isso era amaldiçoado, por isso era anátema. Desobedeceram a Deus, pegaram uma coisa consagrada ao inimigo e levaram para as tendas de Israel. Perderam a batalha. Aí sabe o que acontece, querido? Josué começou a rasgar suas vestes, a jogar cinza, colocou sua cara no pó e começou a orar a Deus, começou a lamentar. Ai, Senhor, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu que isso viesse a acontecer? E agora? O que será do nosso povo? O que vão falar do teu nome? Se nós perdemos essa batalha para esse povo, que eram poucos, imagina as outras nações que nós vamos enfrentar. Josué começou a se lamentar. A palavra de Deus diz lá em Josué 7:6, Josué capítulo 7, verso número 6. E então Josué rasgou os seus vestidos, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus? Está vendo a coisa? E começou a pôr a culpa em Deus. Eles fizeram errado, eles desobedeceram, agora o culpado era Deus. Oxalá nós contentáramos em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Ah, meu Deus, quantas vezes nós fazemos isso também? Quantas vezes que nós erramos e colocamos a culpa em Deus? Acontece alguma coisa de ruim e nós oramos, clamamos a Deus e de repente a bênção não vem e nós colocamos a culpa em Deus. Mas olha o que o Senhor diz para Josué no verso de número 10. E então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu conceito que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desraigardes o anátema do meio de vós, tirar o que é maldito do meio de vós. Você já ouviu uma frase bonita? Irmão, você acha que existe o mal, sim ou não? A pessoa chegou para mim esse dia e falou assim: não existe o mal. O que existe é a falta da presença de Deus. Porque aonde está a presença de Deus, aonde está a glória de Deus, o mal não permanece, o mal bate em retirada. E quanto mais eu estou perto do Senhor, mais o Espírito Santo me constrange, e eu venho a ver e enxergar o quanto eu preciso melhorar para poder estar junto do Senhor. O que o Senhor lhe diz aqui para eles? No verso número 13: levanta-te, falando para Josué, e santifica o povo. Diga ao povo para santificar pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel:
anátema no meio de ti, e diante dos teus inimigos não poderás sustentar-te, até que tires o anátema do meio de vós. O que Deus pede para eles? Se santificar, a santidade, se consagrar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar ter comunhão com o Espírito Santo, tirar, querido, o que era consagrado ao demônio, consagrado ao maligno, porque aquilo fez com que o Senhor os entregasse nas mãos do inimigo, o Senhor permitisse que eles fossem entregues na mão do inimigo. Há tantas coisas hoje no mundo que são consagradas ao maligno. Há tantas coisas hoje no mundo, querido, que são consagradas a ele. E o homem permite que isso entre dentro da sua casa. E contamine o seu lar. E contamine a sua família. E no momento que o homem mais precisa da presença de Deus, que ele precisa da presença do Espírito Santo, que ele precisa força para orar, ele não tem forças. Porque há coisas dentro da casa dele consagradas ao inimigo. É preciso, amados, que nós venhamos a buscar do Espírito Santo, que nos venha revelar, que nos venha mostrar aquilo que temos dentro dos nossos lares, que é preciso ser santificado ao Senhor, que precisa ser consagrado ao Senhor, e aquilo que não for do Senhor, que não for consagrado a Deus, nós temos que jogar fora, destruir, tem que ser destruído. Uma vez, quando a Giovana era pequena, a minha filha, eu não sei o que a minha esposa ganhou de presente, era eu acho que é um bonequinho, um negócio lá, não sei o que era direito. Era bonitinho um negocinho lá, o bonequinho. Só que, depois de um certo tempo, nós começamos a reparar que ela começou a ter a Giovana começou a ter algumas coisas, e assim, começou a chorar muito, alguns efeitos dela, começou a chorar demais à noite, e não era febre, não era cólica, não era fome. Eu e a minha esposa levava no médico, fazia exames na Giovana, um monte de tipo de exame, não encontrava nada. Levava na igreja, orava pela Giovana e nada. A Giovana à noite berrava e nós não dormíamos de noite. Eu com a Cláudia parecíamos um zumbi. A gente pegava e a gente combinava: hoje eu sei que fica acordada e amanhã sou eu que fico acordado. Aí a gente orava, pedia: Senhor, mostra, traz a luz. E começamos a orar, eu com a Cláudia, chorar na presença de Deus, para Deus mostrar o que estava acontecendo com a Giovana, porque não tinha mais o que fazer. Até que um dia Deus colocou no nosso coração: vamos ungir a casa inteira. E nós pegamos óleo ungido e começamos a ungir todas as repartições da casa, o quarto, os objetos. Aí chegou no bendito do bonequinho lá, arrepiava o corpo da gente, arrepiava, irmãos, arrepiava o cabelo. Boneco, uma coisa simples, olhar, você não fala, você olha, você não fala que poderia ser aquilo, né? Aí eu falei: Cláudia, esse boneco, alguma coisa tem nesse brinquedo. O que aconteceu? Pegamos aquele negócio, jogamos dentro do lixo, a gente quebrou para que ninguém jogasse no lixo, nenhuma outra criança pegasse. A gente quebrou, jogou no lixo aquele negócio, oramos, consagramos a casa. Depois que jogamos aquele negócio, aquele brinquedo fora, acabou. Era um objeto consagrado e nós não sabíamos. Às vezes, o que a pessoa compra uma roupa, é consagrada, não sabe. Irmãos, me perdoa, quem fez no passado por ignorância, ignorante não é um palavrão, ignorante é a pessoa que ignora, não sabe, tatuagem no corpo. A mesma caneta, revólver, não sei, que tatua, muitas vezes ali um coraçãozinho, a borboletinha, algo delicado, o nome do pai, da mãe, da esposa, do marido, do namorado, é a mesma caneta que muitas vezes tatua caveira, símbolo de morte.
Por isso falei que a pessoa quando fez na ignorância não sabia. Mas quantos cristãos hoje, que sabem da verdade, ainda continuam marcando, contaminando o seu próprio corpo? É uma coisa que a nossa pastora sempre puxa a nossa orelha. Graças a Deus por isso, né, pastor? Puxa a nossa orelha. Irmãos, toma cuidado com coisas consagradas. Festa, né? Que muitas religiões aí costumam comemorar a festa de Cosme, Damião, bala, doce consagrado. É do consagrado, irmãos. Nós temos que orar. Tudo que entra dentro da nossa casa tem que ser consagrado a Deus. Tudo tem que ser consagrado, tem que orar. Tem que orar. E nós temos que nos santificar. Cuidado com o que entra dentro da tua casa pela televisão. Cuidado com o que entra na tua casa pela internet. A tecnologia, eu já falei muitas vezes isso. É uma bênção se a gente souber usar. Mas muitas vezes a tecnologia tira-nos da presença de Deus, porque nós ficamos mais tempo vendo televisão, vendo internet, vendo redes sociais, e não tiramos tempo para buscar a presença de Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta, mas não precisa levantar a mão, não precisa dizer. Quem aqui levanta de madrugada para orar? Quem aqui põe o relógio para despertar de madrugada para orar? Para buscar a presença de Deus? É difícil, irmãos. Sono. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Porque o tempo, querido, os dias estão sendo abreviados. Cada ano que passa, parece que o tempo passa mais rápido. Você começou a semana, amanhã já é sexta-feira, parece que já acabou a semana. Começou segunda-feira, hoje é sexta, já está indo. E quanto tempo nós passamos na presença de Deus? Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, eu falei para o Isaac dentro do carro: Isaac, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus, precisa ter comunhão, precisa orar em casa, a gente cobra. Eu não posso ler a Bíblia só quando eu venho na igreja. Eu não posso ler a Bíblia quando eu venho na igreja de quinta, sábado e domingo na escola bíblica. Eu tenho que ler a Bíblia sempre em casa, eu tenho que buscar Deus em casa. Eu tenho que orar em casa, eu tenho que buscar a comunhão de Deus em casa, eu tenho que me santificar em casa, porque é a presença do Espírito Santo que nos santifica, é a presença do Espírito Santo que nos purifica, é a presença do Espírito Santo que nos limpa, é a presença dEle, quando estamos na presença dEle. Aqui Josué, ele começou a colocar a culpa no Senhor: o que será de nós? O Senhor falou: levanta, Josué, levanta, para de ficar reclamando. Você perdeu a batalha mesmo, você pisou na bola, vocês pisaram na bola, vocês me desobedeceram, mas levanta e santifica o povo, santifica a tua casa, santifica o teu lar. Você que é homem aqui, ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos, santifica a tua casa. Clame ao Senhor: Espírito Santo de Deus, eu entrego o meu lar ao Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego tudo que eu tenho nas tuas mãos. Convida, que Ele venha morar, fazer morada em você, abençoar o teu lar. Mulher, você que vem na casa de Deus, o marido não está aqui, convida o Espírito Santo, deixa Ele ser o dono do teu lar. Convida para que Ele seja junto de você, abençoando o teu lar, a tua casa. Jovem, você que às vezes o pai e a mãe não vêm na igreja, convida o Espírito Santo para habitar na tua casa. Convida o Espírito Santo. Segunda Timóteo 1:12, já estou terminando. 2 Timóteo 1:12, a palavra de Deus diz assim: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? O Senhor
Se você crer, se você entregar o teu coração a Ele, querido, Ele é poderoso para te guardar todos os dias até o dia da sua volta. Amém? Eu queria só ler uma passagem de Lucas. Eu já estou encerrando. Lucas 21. Hoje é o culto profético. E Lucas 21, verso de número 34, até diz assim: sermão profético, continua. Olha o que o Senhor diz: e olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas de hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Amém? Feche os teus